Boa noite, família! Quarta-feira, 20 horas, e o nosso encontro é aqui, na Escola da Fé. Que bom que você está aqui conosco. Antes de iniciarmos a nossa mensagem da noite, eu tenho alguns avisos importantes para você. Então pega a sua agenda aí e atualiza. Domingo 27/12, que passou, tivemos aqui a nossa cerimônia da entrega dos certificados na Rede Strongers, a rede de homens da igreja. Aqui homens se comprometeram com Deus, assinaram uma resolução para serem ainda mais excelentes no cuidado com a família, no cuidado com o ministério, no cuidado com a sua vida com Deus e para com o próximo também. Então tivemos aqui uma noite maravilhosa, foi show de bola e estamos muito felizes com todo esse movimento que vem acontecendo na Escola da Fé e também na Rede Strongers. Células apostólicas. Nós sabemos que às terças, quartas e sextas-feiras, as células apostólicas estão aí a todo vapor, mas nesse período de fim de ano nós estamos em recesso, mas eu gostaria de dizer para você que na segunda semana de janeiro, ou seja, na semana do dia 12, estamos voltando com força total. Então não se desconecte das células apostólicas. Temos aí grandes novidades para o ano de 2021 e eu tenho certeza que vamos avançar muito em relacionamento, em comunhão e em fé. Sábado, como todos já sabem, é a Rede Conectados, é a juventude da igreja reunida aqui com muito louvor, muita palavra de Deus, muita comunhão. E é muito importante que os jovens da igreja estejam todos aqui conectados a esse movimento, a tudo que vem acontecendo. Você papai, você mamãe, manda aí o seu filho para a Rede Conectados todos os sábados à noite. Aqui é o melhor lugar para o seu filho estar. Falando um pouquinho de generosidade, avançamos muito no decorrer do ano de 2020. Deus, Ele tem feito grandes coisas em nós e através das nossas vidas. E sabemos que o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida de generosidade tem contribuído muito para que o reino de Deus, ele continue a se expandir, a avançar aqui neste lugar. Esse ano foi um ano de muitas colheitas, de muitas lutas, mas também de muitas colheitas. Em meio a todas essas tribulações, em meio às adversidades que vivemos aí no decorrer do ano, diante do cenário global e também brasileiro, nós temos a certeza que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e estamos felizes por isso. Avançamos muito na construção da igreja, na construção do templo. Também o Senhor tem feito uma obra maravilhosa, salvando vidas, gerando muitos milagres nesse lugar e na vida de cada família, de cada membro dessa família espiritual e dessa irmandade. Então, não deixe de ser fiel com o seu dízimo e com a sua oferta. Temos aí várias maneiras com que você pode contribuir. Temos aí o Pix, né? Você pode fazer a sua transação através do Pix da igreja. Temos também a transferência bancária, e você que tem a possibilidade de estar aqui presencialmente no decorrer das programações, das nossas celebrações, que você também faça a sua oferta e entregue o seu dízimo presencialmente. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá acrescentar ainda mais sobre a sua vida e você será ainda mais abençoado. Você toma posse disso? Você acredita nessa verdade? Graças a Deus. E não poderia deixar de dizer também que às quartas-feiras, hoje, o nosso encontro é aqui na Escola da Fé, às 20 horas. E hoje, especificamente, estamos iniciando uma série de mensagens. Serão 10 mensagens, ou seja, nas próximas 10 quartas-feiras, você receberá uma porção da palavra de Deus, que vai gerar fé no seu coração, e vai encher o seu tanque de esperança, e você vai romper, e você vai vencer. O nome dessa série é Fé Vitoriosa, e a primeira mensagem dessa série tem o título de Fé que fortalece a sua humanidade. Temos dois versículos-chave
que irá nos conduzir, nos direcionar ao longo desse tempo, dessas ministrações, dessas reflexões. O primeiro está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, que diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. O segundo está lá em 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Cristo você recebeu uma fé poderosa, você recebeu uma fé funcional, você recebeu uma fé verdadeira e você recebeu uma fé que é prática. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima dele precisa crer, em primeiro lugar, que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A fé que fortalece a minha humanidade. Nessa noite eu tenho certeza que nós romperemos e cresceremos muito em fé através da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 23 até o versículo 36. E a palavra de Deus nos diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Graças a Deus por Jesus. Queridos, John Stott, ele diz o seguinte: não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Então nós sabemos que viemos a essa vida, tivemos o dom gratuito de Deus, que é a salvação e a vida, e sabemos que nascemos para adorar a Deus. Então essa fé vitoriosa vai nos conduzir em 3 esferas. A primeira delas é para nós adorarmos a Deus. O autor dos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo de número 6, diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé vitoriosa também, ela vai te levar para uma situação de estabilidade. Nós sabemos que um dos maiores problemas da nossa geração é a instabilidade.
Em determinados momentos, acreditamos que o Senhor, Ele pode tudo em nossas vidas. Em outros momentos, estamos cabisbaixos, estamos nos sentindo fracassados. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 14, ele nos traz uma orientação maravilhosa, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então nós sabemos que essa fé vitoriosa, ela vai trazer para as nossas vidas estabilidade, equilíbrio, para que possamos então estar com a nossa fé depositada em Jesus, e não em nenhum vento de doutrina, ou em palavras de homens que nos induzem ao erro, mas sim a palavra de Jesus, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao caminho reto, e que nos conduz aos céus, e também nos conduz à vitória. A terceira esfera que essa fé vitoriosa vai nos conduzir é para que possamos terminar bem. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículos de número 3 e 4. Isso é Paulo trazendo uma orientação ao seu discípulo Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E queridos, a garantia de que você irá terminar bem é depositar a sua fé, uma fé vitoriosa em Jesus, porque Ele é a garantia do seu futuro. Ele é a garantia de que você vai chegar até o final e você vai vencer, e que você vai terminar bem. De repente você não começou tão bem a sua história, a sua vida. Você andou por caminhos que não eram aqueles que Deus tinha designado para você, que não estavam atrelados e amarrados e alinhados com o propósito de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você que se nessa noite você depositar a sua fé, a sua esperança, a sua fé vitoriosa em Jesus Cristo, o seu fim será maravilhoso. Tudo vai terminar bem. Importa é como você vai terminar. E Jesus, Ele te dá a garantia de um futuro maravilhoso. Ele te dá a garantia que tudo irá terminar bem. Nossa humanidade é uma fábrica de sonhos passageiros. Quem disse isso foi o pastor Rodrigo Ribeiro. Nós sabemos que diante da nossa humanidade, nós podemos a cada dia viajar na nossa imaginação. E dentro da nossa fábrica, que se chama humanidade, podemos criar muitas coisas, mas todas elas serão passageiras. Apenas aquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer, foi fabricado e feito pelo próprio Deus em nosso benefício. Então eu vou repetir o que o pastor Rodrigo Ribeiro diz para você. Nossa humanidade é uma fábrica de sonhos passageiros. Mateus capítulo 23 ao 36 nos diz aí que a fé vitoriosa em Cristo vai me ajudar e vai te ajudar, em primeiro lugar, a ter encontros de solitude com Deus. Ô pastor, descomplica. O que é encontros de solitudes com Deus? Um encontro de solitude com Deus. Primeiro eu queria dizer para você o que significa solitude. Solitude é um estado de isolamento e reclusão. É uma situação em que a pessoa não está em contato com nenhum indivíduo. Esse estado geralmente é decorrente de uma escolha pessoal. A solitude, ela é diferente da solidão, porque a solitude está associado
a sentimentos positivos e a alegria de estar sozinho. Deus, Ele deseja muito esses encontros com você em particular. Resumindo aqui, Deus, através dessa fé vitoriosa em Cristo Jesus, Ele espera ter encontros individuais, particulares com você, e que esses encontros, eles sejam recheados de alegria, de escolha própria, e de felicidade por estar na presença dEle, juntamente com Ele. E desde o início, Deus, Ele já nos demonstra o desejo do seu coração, de ter esses momentos em particular com o homem. Lembra lá de Deus com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? A palavra de Deus nos fala que todos os dias existia um encontro de solitude entre Deus, Adão e Eva. O Senhor iria visitar ele todos os dias, e ali eles tinham aquele momento de relacionamento, de comunhão, onde Deus podia então abençoá-los através da sua presença. E eu tenho certeza que Adão e Eva foi muito, muito, muito abençoado. A palavra de Deus nos diz no versículo de número 23 do capítulo 14, que lemos o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Queridos, aqui, da mesma forma que Deus, Ele tinha aquele momento com Adão e Eva, nesse momento aqui, a palavra de Deus fala que Jesus, Ele então subia para esses momentos de solitude, para esses encontros com Deus em particular, por escolha própria. Você precisa decidir, escolher, ter um tempo em particular com Deus em todos os momentos, e essa fé vitoriosa em Jesus Cristo vai te conduzir para que você tenha o anseio e o desejo de encontrar com Deus, de ter esses momentos em particular seu com Deus. E Jesus fazia isso. Aqui a palavra de Deus nos diz que Ele deixou os discípulos e Ele subiu para ter esse momento com o Pai, esse momento com Deus. Sabemos que essa fé vitoriosa, ela vai nos fazer enfrentar os dias difíceis, os ventos contrários que sempre estarão diante de nós nessa vida. Olha só, o mundo é cruel. Em algum momento o vento vai soprar contrário contra a sua vida. O vento vai soprar contrário contra a minha vida. Nós não estamos isentos dessas situações adversas. A vida é assim mesmo. Tem dias de paz, tem dias que vem tempestades, tem dias de vitórias, tem dias de derrotas. Tem tempo e dias em que você vai crescer, tem dias e tempo em que você vai diminuir. Essa é a realidade e a dinâmica dessa vida. Mas o mais importante não são as situações. O mais importante é onde a sua fé está depositada. E se você deposita a sua fé, essa fé vitoriosa em Jesus, independente da paz, independente da tempestade, independente do tempo de vitória ou do tempo de derrota, você permanecerá firme, você permanecerá estável, você permanecerá com a certeza no seu coração de que tudo irá terminar bem. Olha o que diz a palavra lá no versículo 23, parte B, e também no versículo 25 desse mesmo capítulo. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Essa fé vitoriosa vai fazer você confrontar os seus medos. A nossa humanidade nos faz ficar aterrorizados com
qualquer situação que se levante e que possa nos atingir, em qualquer situação adversa, muitas vezes nós fazemos de um problema pequeno, de uma situação cheia de resoluções, que possa ser resolvida de forma tranquila, um grande gigante, um grande problema, uma grande tempestade. Isso faz parte da nossa humanidade, porque a nossa humanidade, ela faz com que fiquemos aterrorizados diante das situações e dos cenários no qual nós vivemos. No versículo de número 26, desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim, olha: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Queridos, a sua humanidade, em alguns momentos, pode até fazer com que a presença de Deus, a presença de Jesus diante de você, ela seja uma situação que vai gerar dúvidas no seu coração. Mas essa fé vitoriosa em Jesus, quando você vive essa fé depositada em Cristo, você vai superar as suas dúvidas. E nós sabemos que a fé é necessário que você dê passos de ousadia, que independente daquilo que você ainda não enxerga, você precisa crer. Sabe por quê? Que muitas vezes não nos derramamos 100% e não vivemos muitos ciclos de vitórias em Deus, porque ainda há muitas dúvidas no nosso coração, e isso é gerado através da nossa humanidade. É por isso. Mas lá no versículo de número 27 e 28, vem o alento, onde a palavra de Deus diz assim, olha: mas Jesus imediatamente lhes disse. Queria dizer para você, Jesus não vai te deixar enganado, Jesus não vai te deixar em dúvida. Jesus, Ele jamais te deixará em dúvidas. Quando você está com a sua fé depositada em Jesus, a sombra de dúvida, ela vai sair do seu coração, e você dará passos certeiros diante e de acordo com o propósito de Deus e a vontade dEle para a sua vida. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Pedro, nesse momento, ele deposita essa fé vitoriosa em Jesus. E ele diz: Jesus, se és tu mesmo, mande que eu vá por sobre as águas ao seu encontro. E Jesus é maravilhoso. Ele espera uma atitude, Ele espera um ato de fé da sua parte, para que Ele possa gerar um milagre na sua vida. E nessa noite eu profetizo que através dessa fé vitoriosa, milagres serão gerados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua história. E você vai glorificar a Deus pelos grandes feitos dEle sobre a sua vida. Você toma posse disso? Você crê nessa verdade? Então receba em o nome de Jesus. Segundo ponto, vencer sua incredulidade humana. Ou seja, vença a sua incredulidade humana. Pedro, ele saiu de uma situação de incredulidade diante daquele cenário que os discípulos acreditavam que Jesus por sobre as águas era um fantasma, e ele foi para um ato de fé vitoriosa. Saia da incredulidade a caminho, a passos largos para uma fé vitoriosa em Jesus. Olha o que diz o versículo de número 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, ele nos diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Ei, estamos no caminho certo. Estamos a cada dia crescendo em fé, crescendo em esperança, em ousadia, em intrepidez, crescendo a nossa espiritualidade. E aqui Paulo falando assim que estamos nesse caminho para que cheguemos, ou para que possamos atingir a medida da plenitude de Cristo. E aí você então vai vencer a sua incredulidade humana, e vencendo a sua incredulidade humana, você vai ultrapassar os seus limites. Sabe quando você acredita que você já chegou no teto, que não dá mais para evoluir, que não dá mais para crescer, que você chegou no seu limite? É nessa hora que, através dessa fé vitoriosa em Jesus, você rompe com esses limites, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito superior ao que você está vivendo nesse momento. Creia que o Senhor, Ele tem muito mais para você. Creia que o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida. Ele vai fazer com que você rompa os seus limites, e que você viva novas experiências, maiores experiências em Jesus. E isso será para o seu benefício, isso abençoará a sua vida e a vida daqueles que estarão com você, aqueles que estarão próximos a você, ao seu redor. Deixar de viver a vida, a incredulidade humana, e passar a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Essa é a proposta, querido. Essa é a proposta de Deus para você. Olha o que diz lá o versículo de número 29 ao 31 do capítulo de número 14 que estamos estudando. Jesus então responde a Pedro: venha. E Jesus fala para você nessa noite: venha, acredite, eu tenho uma nova vida para você. Em mim você é mais que vencedor. Então venha, venha. O Senhor, Ele te convida nessa noite: venha. E Jesus disse assim: olha, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Deus, nessa noite, Ele está quebrando, Ele está desfazendo toda a incredulidade que um dia achou guarita no seu coração. E Deus fala para você assim: não duvida, não duvida. Ele é seu socorro presente. Quando você clamar pelo Senhor, Ele vai estender a mão e vai te abençoar. Ele estará lá, porque Ele é a sua segurança, Ele é a sua garantia. E você então, diante dessa situação, você vai testificar do poder de Deus. Quando vivemos a nossa humanidade baseado nessa fé vitoriosa em Cristo Jesus, nós testificamos do poder de Jesus. Olha o que diz aí o versículo de número 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode nessa noite testificar e dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele já fez por você. Testifique do poder de Deus. Quando você vive a sua fé vitoriosa, depositada em Jesus Cristo, você então vai testificar do poder dEle sobre a sua vida, através de todos os milagres que Ele fez e que te conduziu até aqui. Ei, o fato de você nesse exato momento estar me vendo, me ouvindo e recebendo essa palavra, é porque a misericórdia e o amor de Deus te alcançou.
é porque você está debaixo da segurança e do cuidado de Deus, e Ele tem gerado milagres grandiosos na sua vida. Acredite nisso. Ele tem gerado todos os recursos para você, sejam eles financeiros, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, familiar. Entenda, abra os seus olhos da fé e veja o que o Senhor tem feito por você, e testifique dos milagres de Deus sobre a sua vida. Será que você pode olhar para as pessoas desse mundo e dizer: Ele é o Filho de Deus, Ele tem poder? Terceiro ponto, que essa fé vitoriosa vai te conduzir, vai te ajudar a ser parte da resposta para a dor do mundo. Ei, deixa eu falar para você uma coisa. Você é parte da resposta para a dor desse mundo. O Espírito Santo de Deus habita em você, o próprio Deus habita em você, e é através da sua vida que Deus vai levar resposta, é através da sua vida que Deus vai gerar milagres nas vidas das pessoas que cruzarem o seu caminho. Versículo de número 34 ao 36, olha o que a palavra de Deus nos diz. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Ei, o Senhor está liberando nessa noite cura espiritual, cura emocional, cura física, porque esse Deus que promete, Ele é fiel para cumprir, Ele vela em cumprir as suas palavras. Receba a cura nessa noite, seja sarado através dessa fé vitoriosa em Jesus Cristo. Jesus, Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos, que necessitamos. Deus é a fonte de todas as coisas. Não importa a sua situação, coloque a sua fé em ação, acredite, creia que o milagre de Deus vai te alcançar nessa noite. Eu ministro sobre a sua vida, eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida, através dessa fé vitoriosa, que diz que se nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, crendo, poderíamos todas as coisas nele, seríamos atendidos em nossas orações. A palavra de Deus fala que a oração da fé, ela cura o enfermo. Receba a cura nessa noite, tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Você é parte da resposta para a dor desse mundo. O que as pessoas têm encontrado na sua vida, quando as pessoas estão diante de você, elas têm encontrado alento, elas têm recebido uma palavra de fé, uma palavra de esperança, elas têm recebido de você a solução, elas têm recebido de você a solução é Jesus, a solução é Deus. Mateus 14, 29 fala assim que então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei onde você tem depositado a sua esperança e a sua fé, mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Vá em direção à voz
de Jesus, vai em direção a Jesus, porque lá você encontrará descanso, lá você encontrará milagre, lá você encontrará esperança, lá você encontrará salvação, lá você encontrará a vitória para a sua vida. Você precisa dessa fé vitoriosa, e você precisa acreditar que todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, venha de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo de número 2, versículo de número 5, em 1 Coríntios, ele diz assim: olha, para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não depende da sabedoria humana, não depende da capacidade humana, não depende das suas habilidades, não depende dos seus recursos próprios, mas depende do poder de Deus. E o poder de Deus, ele está sendo liberado sobre a sua vida, para transformar a sua história, para mudar o curso e a direção que você estava andando, para um caminho de bênçãos, de vitória. E esse caminho está em Jesus Cristo. Que você nessa noite entenda que você depositando a sua fé em Jesus, você nele será mais que vencedor. Creia, é o que eu ministro sobre a sua vida, é o que a palavra de Deus nos revela nessa noite. Teremos aí mais 9 ministrações dessa série, e a cada quarta-feira você receberá uma porção da palavra de Deus, uma direção de Deus, para que você possa mudar o curso da sua vida, a história da sua vida, e chegar lá no fim, ter um fim, terminar bem, e poder então testemunhar daquilo que o Senhor fez por você. Você que recebeu essa palavra, entendeu essa mensagem e gostaria de se aprofundar, gostaria de pertencer a uma família espiritual, para que pudesse andar lado a lado com você, para que pudesse então fazer parte da sua história, nós da Igreja Batista Novo Alvorecer estamos aqui de portas abertas, de coração aberto à sua disposição. Entre em contato conosco, vai aparecer aí no seu vídeo um telefone, que é o DDD 31 98788 7200. Entre em contato conosco, nos siga também lá nas nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Entre lá, seja abençoado, veja quanto conteúdo maravilhoso tem lá, que vai abençoar a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, entendeu essa mensagem, foi abençoado por ela, que não é a minha mensagem, mas é a mensagem de Deus para a sua vida, então dê um like aí, compartilhe essa mensagem, e que possa também alcançar outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Nessa noite eu fico por aqui, e até mais.